Jesus, ele conversa com a Maria. Ele diz a Maria, vai dizer aos meus irmãos. Glória a Deus, amém? Fala isso, que vai dizer aos meus irmãos que eu vou ao meu pai, que é o pai deles. Glória a Deus, amém? Eu vou ao meu Deus, que é o Deus deles. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Jesus, eu pensava muito sobre esta colocação de Jesus. Senhor Jesus, quando Ele diz que vai dizer aos meus irmãos, é que na verdade, naquele dia, os discípulos estavam a precisar do irmão mais velho. Numa situação em que o pai está distante, a primeira coisa que nós queremos quando estamos em dificuldades é o irmão mais velho. Amém? O irmão mais velho, ele desempenha um papel muito importante para nós. Porque o pai não está por perto. Mas a responsabilidade do pai, ele deixa com o irmão mais velho. Obrigado, Jesus. É por essa razão, Jesus, quando ele ressuscita dentre os mortos, ele dá uma mensagem de esperança. Essa mensagem de esperança que ele transmite a Maria, ele não se posiciona como Deus Todo-Poderoso, não. Mas ele se posiciona como humano. Obrigado, Jesus. Amém? Humano que nós podemos encostar a nossa cabeça no peito do humano. Nós podemos falar para o humano qual é a nossa grande preocupação. Jesus diz que vai dizer aos meus irmãos. Eu acredito que esta é a mensagem que os apóstolos precisavam de ouvir naquele dia. Obrigado, Jesus. Eles queriam ouvir uma mensagem de consolo. Queriam ouvir uma mensagem de esperança. Jesus, ele não aparece dizendo que o Rei dos Reis está aqui. Não. Jesus não aparece dizer que aquele que criou os céus e a terra está aqui. Não. Ele diz que vai dizer aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai. Glória a Jesus. Ele dá esse discurso que eu vou para o meu Pai, que é também Pai deles. Porque estão a precisar de compreender qual é a mensagem do Pai. Onde é que está o Pai? Glória a Jesus. Quando o Pai não está por perto, o irmão mais velho tem essa responsabilidade de dizer o que o pai faria se estivesse por perto. Qual seria a orientação do pai da família? Ele dá essa mensagem aos seus discípulos. Vão dizer aos meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Para fazer compreender aos discípulos que eles não estão órfãos. Obrigado, Jesus. Porque em algum momento, pela morte de Jesus, podiam pensar eles que não, nós já estamos órfãos. Glória a Deus. Amém? Mas ele transmite esta mensagem. Mensagem de dizer que o nosso Pai vive. Glória a Deus. E o nosso irmão mais velho, ele diz que vai ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Se é que ele vai ao Pai, é que o nosso Pai existe. O nosso Pai, ele vai compreender todas as coisas que nós estamos a passar. O nosso Pai tem a responsabilidade de nos proteger. Neste caso, falamos de Deus como Pai. E Jesus, ele disse, o meu Deus, glória a Deus, que é o Deus deles. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Além de ser nosso Pai, que nós podemos correr para os braços dele, Jesus estava dizendo que, apesar de nós estarmos em dor,
nós temos um Pai que nós podemos correr para nos abraçar. Apesar de nós estarmos em dor, nós temos um Pai que Ele pode nos carregar. Apesar de nós estarmos em dor, nós temos um Pai que Ele tem toda a responsabilidade em relação a nós. Vai dizer, glória a Jesus, aos meus irmãos que eu vou ao meu Pai e o Pai deles. E depois, em seguida, Ele faz uma descrição ao meu Deus e ao Deus deles. Aleluia, amém? Às vezes, quando nós estamos em grandes tribulações, nós dizemos, afinal, onde está Deus? Glória a Deus, amém? A nossa maior preocupação é, onde Deus está? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Onde é que Deus está em tudo isto que nos acontece? Então a mensagem de Jesus diz que o meu Deus e o Deus deles. Glória a Deus, amém? Apesar de estarmos em tribulação como discípulos, apesar de estarmos nesta angústia, há um Deus que Ele controla todas as coisas. Há um Deus que Ele sabe o que está a acontecer contigo. Aleluia. Há um Deus que Ele sabe o que está a acontecer comigo. Por essa razão, Ele diz ao Deus, ao meu Deus e ao Deus deles. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Esta mensagem é uma mensagem que Jesus fala logo no primeiro dia. No dia em que Ele ressuscitou, Ele dá esta mensagem a esta mulher, a evangelista da mensagem da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Ao mesmo tempo, Jesus, Ele conversa com ela e ele marca um encontro. O primeiro e o grande encontro depois da ressurreição de Jesus, Ele fala que, diga que vou encontrar a eles na Galileia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Jesus, Ele fala isso e ao mesmo tempo, Ele marca este encontro. Porque Ele precisava de dar orientações aos seus discípulos. Ele precisava de conversar com os seus discípulos. Isto me fez compreender as coisas em duas vertentes. Primeiro, a palavra fala do nascimento de Jesus. Jesus nasce na Galileia, glória a Deus, amém? Jesus nasce na cidade de Davi. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Na mesma província, no mesmo sítio onde Jesus nasce, ou na mesma província onde Jesus fez o seu trabalho, Ele quer terminar lá. Glória a Deus, amém? É na Galileia onde de facto tomou-se conhecimento de que existe um Salvador. Foi na Galileia onde tomou-se conhecimento que Jesus Cristo veio para salvar o mundo. É na Galileia onde de facto Jesus, Ele aparece para poder nos trazer a salvação nossa. Foi na Galileia onde Jesus faz o seu primeiro grande trabalho. Mas aqui o que nos mostra uma grande reflexão é que é lá na Galileia onde Jesus, Ele conversa com os pastores de Belém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Os pastores de Belém, onde de facto o Senhor, Ele tem um encontro com eles. Jesus começa com pastores e depois termina com discípulos. Jesus, Ele diz que digam a eles que eu me encontrarei com eles na Galileia. É na Galileia onde eu vou ter uma sentada, como nós costumamos dizer. É na Galileia onde Jesus vai sentar com os seus discípulos. A palavra nos fala que, de facto, Jesus, Ele foi a Galileia. Sobre que circunstância Jesus vai a Galileia? Talvez nós podíamos pensar que Jesus podia nos trazer, ou por outra, Jesus podia marcar o encontro num restaurante. Não sabemos se naqueles tempos existiam restaurantes como nos tempos atuais. Talvez Jesus podia marcar o encontro, talvez na sinagoga.
Mas Jesus, do mesmo jeito que ele pesca os seus discípulos, do mesmo jeito que Jesus, ele encontra os seus discípulos, é da mesma maneira que Jesus termina o encontro na Galileia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quando